nossa nação brasileira com ordem, com progresso. Eu vou começar lendo os primeiros versículos, que fala do início do reinado, e você pode acompanhar por aí, pode acompanhar aqui pelo texto, se você conseguir. Tentei trazer uma letra um pouquinho maior aqui, tá? Abidias descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias na terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos, o culto dos altos, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altares e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. E aí, existindo paz, edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-los de muros, de torres, de portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temos-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos esses lados, ou de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Então nós estamos vendo uma nação no reinado de um Deus que prospera, porque ele se volta para o Senhor. Ele busca o Senhor, ele observa os mandamentos do Senhor, ele derruba os altares de outros deuses que existia, que algum judeu havia levantado. Ele é rei em Judá, 2 nações, da tribo de Davi, do trono de Davi, 2 tribos, né? A de Judá e a de Benjamim. E ele vai então fazer prosperar o seu reino nesse tempo. Vai construir torres, vai solidificar as fronteiras, vai conseguir lançar semente ao solo, trazer colheitas para o seu povo, vai viver tempos de paz por 10 anos, ninguém se levanta contra essa nação. Israel é uma nação muito cobiçada pelas nações à sua volta, porque está num local privilegiado, especialmente no tempo bíblico. De um lado era deserto, de outro lado um mar muito difícil de se navegar, com pequenos barcos. E o caminho que se poderia fazer na rota comercial era por meio do fértil crescente, que passava bem dentro de Israel. Então Israel era muito cobiçada. Quem controlava Israel, quem controlava aquele território ali, controlava o comércio entre Egito e Síria, Mesopotâmia e Egito. Grandes nações, grandes regiões de grande produtividade, que para levar e buscar as mercadorias tinham que passar por ali. Pelo deserto, além da dificuldade, muitos saqueadores. Pelo mar, às vezes se perdia muita carga. Então o certo é se passar por terra, e tinha que se passar por Israel. E sempre nós vamos ver conflitos em Israel, nações vizinhas querendo invadir. Asa buscou o Senhor, se voltou para o Senhor, procurou observar os mandamentos do Senhor, começou a limpar a nação da sua idolatria, começou a trazer a nação para os braços de Deus, derrubou os altares, havia os postes ídolos nos altos dos montes, onde alguns grupos de Israel iam para adorar a outros deuses. Ele mandou derrubar tudo, cortou tudo, derrubou tudo, tirou tudo aquilo que pudesse levar Israel, ou levar Judá, para um caminho distante de Deus, de idolatria, de buscar outros deuses, e ele então foi prosperando, porque Deus abençoou o seu reinado. Ele expressa confiança no Senhor. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que observar os mandamentos de Deus. Nós temos que olhar o que Deus nos diz, o caminho que Ele nos aponta. Às vezes, isso é fácil para nós, porque está dentro do nosso entendimento e está dentro daquilo que a gente quer. Mas em alguns momentos é muito ruim, é muito difícil para nós, porque aponta para um caminho que eu não queria ir. Me leva para circunstâncias às quais eu sempre pedi a Deus para não me levar. Exige de mim algo muito mais do que eu gostaria de dar. Os mandamentos de Deus é assim. Jesus fala isso
aos seus discípulos: olha, quem vem após mim e quer ser meu discípulo, ele tem que negar a si mesmo, negar as suas vontades, negar os seus caminhos, as suas agendas, os seus interesses, negar o seu conforto, aquilo que te deixa numa situação confortável, porque você conhece, porque você domina, porque você já entende. E você tem que ser desafiado a andar por onde eu mandar, a fazer aquilo que eu apontar e ordenar que você faça. E pode ser que o que eu peça para você vai requerer de você sacrifício. Por isso, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assuma os seus compromissos. Se for preciso, os sacrifícios. E siga o meu caminho. Ande dentro da minha vontade. Observe os meus mandamentos e as minhas veredas. E aí eu vou abençoar você. Então, sempre que alguém na Bíblia obedece a Deus, Deus traz do abençoado das suas mãos. Nós vemos isso quando Abraão deixou a sua terra em Ur dos Caldeus, foi para uma terra que o Senhor haveria de mostrar, mas Deus disse: vamos para lá, eu vou abençoar a sua vida, eu vou abençoar a sua família, e da sua família eu vou abençoar outras famílias da terra. E ele deixou e foi, na sua fé, na sua confiança no Senhor, na sua obediência ao Senhor. Então, o que Asa faz quando ele assume o reinado é: como eu quero um país próspero, como todo mundo quer, como eu gostaria de ver a minha terra em paz, como todo cidadão gostaria de ver a sua nação, como eu tenho o desejo de ter um reinado que traga ordem e progresso para o meu povo, para a minha gente, eu vou me aproximar do Senhor, eu vou fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus. Eu vou observar os mandamentos do Senhor. Eu vou me excluir daquilo que Deus condena, daquilo que Deus abomina. Eu vou trilhar um caminho só. Eu vou confiar só no Senhor. Então ele age assim. Deus lhe dá paz por 10 anos. Ele fortalece, ele caminha assim. Quando chega o 11º ano, um rei etíope resolve se levantar contra Judá, contra o reinado de Asa. O texto está aqui, e aí eu tenho essa expressão aqui que é bem conhecida nossa, né? Mas se ergues da justiça a própria morte, verás que o filho teu não foge à luta. Não é assim? Nem teme quem te adora a própria morte? Verás que o filho teu não foge à luta? Nem teme quem te adore a própria morte, terra adorada. Faz parte do nosso hino, né, brasileiro, aí, da nossa nação. Essa nação vai enfrentar uma guerra agora, uma guerra difícil de vencer. No seu 11º ano de mandato, vem contra Judá um exército muito grande, de Zera, o etíope. E o texto está aqui, a partir do verso 9 do capítulo 1. Vamos ler juntos? Dá para ler aí? Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram uma batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. O Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. E caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor, diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o temor do Senhor as havia invadido.
e saquearam todas as cidades, porque haviam nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Uma grande batalha surgiu. Vocês se lembram no último versículo da outra tela? Quantos homens soldados tinham Asa no seu exército, depois de 10 anos de paz? 580 mil. Para enfrentar um exército de 1 milhão de homens. 300 mil carros. Deixa eu só voltar aqui. Ali, 1 milhão de homens. 1 para 2, o dobro. Né? Com carros que ajudavam muito nas batalhas. Então ele se preparou para a guerra, porque havia 10 anos de paz, a cidade está bem solidificada, o país vai caminhando com prosperidade, mas surgiu agora um grande obstáculo. Uma batalha que ele sabia que ele não tinha como vencer. Esse exército é muito mais numeroso, é muito mais forte, também é muito preparado. O etíope vem com força, vem com certeza de vitória. Ele calculou bem. A Bíblia fala que um rei, quando vai para a batalha, tem que calcular bem qual que é o exército que vem de lá para cá, para não ser envergonhado. Então ele calculou bem, ele sabia quantos 1000 homens havia no exército de Judá. E aí ele falou e levantou os seus guerreiros, e quando ele viu que ele tinha o dobro, ele falou, agora é hora. É uma batalha fácil de vencer. Eu monto uma estratégia boa e caminho, né, e vou invadindo, e vou entrando pela terra de Judá, e vou avançando com o meu exército tranquilamente. Quando o rei Asa viu que tudo isso, ele buscou o Senhor, diz o texto. Buscou o Senhor. Se colocou diante de Deus e ele disse o quê? Senhor, não tem ninguém que possa defender o fraco contra o forte, senão o Senhor. Quem pode dar vitória ao fraco diante do forte? Senão o Senhor nosso Deus. Né? Então ele vai clamar pela ajuda de Deus. Ajuda-nos, pois. Às vezes nós vemos a nossa nação passando por situações tão difíceis, nós pensamos, o que nós podemos fazer? É o fraco contra o forte, é o pouco contra o muito, é a paz contra a violência, é aquele que quer julgar com as armas da obediência a Deus, do respeito ao próximo, do amor, contra aqueles que vêm contra nós, rangendo os dentes e com toda a violência, e com toda a maldade, com toda a crueldade, e com a possibilidade de fazer e acontecer coisas que nós nem imaginamos. Às vezes nós pensamos, quem pode nos ajudar diante dessa situação que o país atravessa, às vezes pela sua improdutividade, pelos muitos desempregados. Quem pode nos ajudar diante dessas crises tão intensas, diante de uma corrupção tão grandiosa? Quem pode nos ajudar? Então Asa, ele vai nos ensinando a buscar o Senhor. Ele não só obedece, ele não só segue o mandamento, não só começa a limpar a sua vida das impurezas, mas ele, diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos desafios, diante de um exército tão numeroso como esse, diante de batalhas como essas, praticamente na cabeça dele já vem entendendo, perdida, ele nos ensina a clamar ao Senhor. É para o nosso país, é para a nossa vida também. Circunstâncias que você enfrenta, que você pensa, quem pode me ajudar? Quem pode me valer? Como que eu vou sair dessa? Da onde eu vou buscar força ou recursos? Aonde eu vou encontrar uma porta que possa se abrir? Aonde eu vou arranjar uma solução? Aonde eu vou ter um amparo? Quem pode me dar um conselho que aponte um caminho certo? E aí, nós aprendemos com esse rei, no início do seu reinado, busca o Senhor, Ele pode nos ajudar. Ele se prostrou diante de Deus, ele reconheceu, Senhor, se não for o Senhor, nós estamos perdidos. Se não for o Senhor, que nos ajude, que nos ampare, que advogue as nossas causas. Se não for o Senhor, que comece a agir na história da nossa vida, comece a atuar na história do nosso coração. Se não for o Senhor, que coloque no coração desses homens temor.
Às vezes nós ficamos pensando, que bom se os nossos governantes, todos, se aqueles que exercem autoridade, no momento de dar sua canetada lá, no momento de tomar sua atitude, dentro da sua autoridade, no cargo que foi confiado a ele, se tivesse no coração um pouquinho de temor a Deus. O exército que vem de lá para cá não está temendo nada, nós somos fortes, nós somos numerosos, nós somos bem preparados, nós somos um exército muito maior, muito mais numeroso. Nós sabemos do que podemos. Nós vamos caminhar e vamos massacrar essa gente. Quem pode pôr temor no coração desse povo? Só Deus. Para que eles percebam o poder de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus com aqueles que nele confiam. Então, Asa está nos ensinando de que se nós queremos o nosso bem, a nossa alegria, a nossa vida bem-aventurada, feliz, se queremos isso para a nossa nação, para a nossa cidade, para a nossa família, nós temos que buscar o Senhor e clamar, às vezes, diante das circunstâncias adversas. Senhor, ajuda-nos. Só Ele pode. Só Ele, mais ninguém. Nós vamos preparando o nosso coração em obediência, nós vamos limpando a nossa vida, nos livrando dos pecados e das possibilidades do pecado. Nós vamos procurando colocar os nossos pés no caminho que Deus apontou, na vontade que Ele tem. E aquilo que está perdido ou aparentemente perdido para nós, nós lançamos diante de Deus e acreditamos e clamamos, Senhor, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Só o Senhor pode dar a vitória, só o Senhor pode resolver o problema, só o Senhor pode mudar o coração, mudar o rumo, mudar o curso da história, restaurar a sorte, só o Senhor pode trazer de volta a alegria que se perdeu, a paz que eu já não sinto mais, só o Senhor pode me dar a noite boa de descanso, só o Senhor pode enxugar dos olhos a lágrima, só o Senhor pode, em muitas circunstâncias, e Asa está nos dizendo e nos ensinando, olha, num momento difícil em que você percebe que não pode, clame ao Senhor, peça a Ele, Senhor, ajuda, me ajude. Quando ele faz essa oração, a Bíblia não conta como Deus fez isso, mas conta que enviou um temor muito grande diante do exército, e todo o exército etíope foi derrotado, nenhum homem ficou de pé. Em razão da grande vitória de Israel, os povos próximos da batalha temeram ao Senhor, e por onde eles passavam, eles iam pegando o gado, a ovelha, o camelo, na viagem de volta para Israel. E esse foi o momento em que o exército de Israel recolheu muitos despojos da guerra, muitas espadas, muitas lanças, muitos carros, muitas roupas, muitos camelos, muitas ovelhas, muito gado, e voltou para casa. Poderiam ter voltado cabisbaixo, arrebentados, arruinados, humilhados, mas voltaram felizes e abençoados, porque a boa mão de Deus os valeu. Porque houve no coração de um rei, de um povo, confiança depositada no Senhor. E ele vai seguir com o reinado de paz por um longo período ainda, até o 30º ano. Mas quando chega no 30º ano, surge uma ameaça do reino irmão, o reino do norte, o reino de Israel. Se levanta lá com o seu exército e vem invadindo a terra de Judá. E nesse momento havia um grande rei já, muito temido, de muito nome, na Síria, Ben-Hadad. E esse é um momento agora em que o exército que vem de lá para cá é muito menor do que aquele do etíope. Tem muito menos influência, muito menos capacidade. Mas o rei Ben-Hadad tinha aliança com o povo do norte, o povo de Israel. E aqui, nesse momento, Asa, ele não confia no Senhor, ele não clama o Senhor, ele não pede pela ajuda de Deus, pelo socorro de Deus, ele procura o rei da Síria. Então, se com Deus e na ajuda de Deus nós podemos mesmo vencer as lutas, né, os desafios, nós temos que entender que há bênçãos de Deus para os obedientes, nós temos que entender também de que há aí um momento em que não há bênçãos nenhuma para aqueles que, ao invés de confiar no Senhor, confiam nos homens.
E nós somos tentados a confiar nos homens. Especialmente quando se trata de nação. Nós confiamos nos deputados, nos senadores, nos deputados estaduais, no presidente, seu ministério, nos prefeitos, nos vereadores da cidade. Cada eleição uma esperança nova, de que a coisa agora vai, de que a coisa agora dá certo. E pode ser que dê, pode ser que melhore. Mas eu já disse aqui, lá atrás, quando da eleição presidencial, nenhum ser humano, nenhum homem vai conseguir resolver todos os problemas do nosso país, ou da nossa cidade. Porque nós não conseguimos resolver os problemas da nossa casa, da nossa vida. Como é que nós podemos esperar que um homem, ou dois, ou três, resolva os problemas da nossa nação? Mas os homens podem ser usados, homens e mulheres, podem ser usados por Deus para ajudar a casa a caminhar melhor. Ajudar a nação, a cidade a caminhar melhor. Porque Deus trabalha a partir de pessoas. Nisso nós confiamos. O agir de Deus é soberano, mas Ele atua a partir das pessoas. Ele usa gente para fazer aquilo que Ele quer fazer, aquilo que é da vontade dEle realizar. Mas essa pessoa precisa confiar no Senhor. E aí, nesse momento aqui, eu vou ler, os irmãos acompanhem, esse já é um outro capítulo. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, saiu ao encontro de Asa, ele disse: ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscares, ele se deixará achar, porém, se o deixares, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então, é um incentivo para que continue na obediência e não deixe o Senhor. Mas no 15º ano do reinado, 15 anos, naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, despojo, trouxeram 700 bois e 1.000 ovelhas, entraram em aliança e buscaram ao Senhor Deus, 7.000 ovelhas, 700 bois, entraram em aliança e buscaram ao Senhor Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a tua alma, e de todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor quanto o maior, tanto homem quanto mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz sobre toda a terra. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, Isaías 1,17. Mas aí, o que acontece é que vem uma palavra agora do profeta, a vida do rei Asa. Porque no momento em que ele vai ter sobre as suas terras a presença de um novo exército, do exército dos seus irmãos, mesmo que em número muito menor, mas com parceria com o rei da Síria, ele resolve buscar o Senhor? Não, ele resolve buscar o rei da Síria. Ele tem uma ideia que ele acha que é a melhor ideia. É uma saída que ele encontra no seu próprio entendimento, na sua sabedoria pessoal. Ele fala: eu vou buscar o rei da Síria. Vou levar presentes do templo da casa de Deus. E vou levar presentes do tesouro real. Vou levar ouro, vou levar prata, vou levar joias, vou levar coisas preciosas. Vou ofertar ao rei da Síria, e vou pedir que ele deixe os meus irmãos do norte e venha se aliar a mim. E como prova dessa aliança, ele possa ir lá e combater aquele exército de Israel com o exército dele, que é forte, que é numeroso,
E eu fico quieto com o meu exército para cá, não me envolvo na batalha e pego as minhas terras de volta. Então foi isso que ele fez. Em vez de confiar no Senhor, resolveu confiar no homem, no rei da Síria, no homem poderoso do seu tempo. Procurou, fez aliança, o rei da Síria montou seus exércitos, expulsou de volta lá os de Israel, devolveu as terras para o reino de Judá, mas aí o profeta de Judá chega diante do rei com uma palavra de Deus. Anunciando o que ia acontecer então agora daqui para frente. Já que o caminho, a posição de Asa mudou. Já que a confiança de Asa não é mais no Senhor, não é mais buscar o Senhor, não é mais ter o socorro, a ajuda do Senhor, é ter o socorro do rei da Síria. É o rei da Síria que é buscado, é no rei da Síria que está a confiança. E aí ele trouxe esse texto aqui. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, ele disse: porquanto confiastes no rei da Síria, e não confiastes no Senhor, seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tudo confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quando ao Senhor, aos seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente, o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Então há um alerta muito precioso de Deus nessa história do rei Asa para nós. Quando buscamos o bem da nossa nação, da nossa vida, da nossa casa. É o perigo de se confiar no ser humano. Às vezes nós confiamos na força do nosso braço, no tamanho da nossa conta bancária, na importância do nosso título, no carro que ocupamos ou no diploma que penduramos na parede. Às vezes nós confiamos na habilidade que nós temos, nos amigos que fizemos, nos contatos que criamos. Nossa rede de contato é forte. Tudo vai caminhar bem para nós. Se eu precisar de ajuda, eu sei que eu vou ter no homem ajuda suficiente. Se a coisa apertar, eu sei o caminho que eu vou tomar. Eu tenho o plano A, eu tenho o plano B, o plano C, o plano D. De qualquer forma, eu vou encontrar uma saída por mim mesmo. E aquilo que eu não puder demonstrar agora, eu mando buscar, eu compro. Eu pego as minhas preciosidades, eu dou a alguém. Eu consigo chegar onde eu quero. Eu consigo o objetivo que eu desejo, que eu espero. Para o bem da minha nação, para o bem da minha vida. Para o bem da minha casa. Então esse texto, esse histórico desse rei que vem, que obedece, que clama, é o histórico daquele que nos ensina de que se queremos a nação bem-aventurada, nós temos que confiar no Senhor e não nos homens. É Deus que quebranta o coração dos homens, é Deus que traz os recursos, é Deus que traz a vitória sobre as batalhas, é Ele que dá sabedoria para as decisões certas, é Ele que aponta um caminho de saída que de fato nos leva a uma salvação, a solução de um problema. É diante dele que nós temos que ir, é para ele que nós temos que clamar, é com ele que nós temos que confiar, é nas mãos do Senhor que deve estar a nossa confiança. Nós lemos um salmo na abertura do texto, Salmo 140, na abertura do culto, Salmo 146. O salmista está expressando a sua confiança no Senhor. Ele fala da sua alegria, dos cânticos que ele traz nos lábios, da certeza que ele jamais vai deixar de glorificar a Deus, porque ele confia no Senhor. É no Senhor que está a sua esperança, é do Senhor que vem o seu auxílio, o seu socorro. Ele começa a descrever algumas coisas, alguns motivos que dão a ele essa esperança. Ele vai dizer: o Senhor é aquele que do nada fez tudo, se estamos vivos, é porque o Senhor existe, é Ele que nos criou, é Ele que nos sustenta. Ele fez céu, Ele fez terra, Ele vai dar uma relação muito grandiosa de coisas que Deus faz, que Deus fez, que Deus
está pronto a realizar na vida, na história de um povo que o busca, na vida, na história de uma pessoa que confia nele, que espera nele. Porque sabe da loucura que é se estribar, se sustentar no seu próprio entendimento, ou confiar na palavra, na força de um homem, de um governo. O que acontece no reinado de Asa é que Israel vai viver agora o pior tempo da história do reinado de Asa. Vai começar a padecer as suas misérias, as suas dores, as suas necessidades. Vai começar a viver as invasões nas suas terras, as guerras, os conflitos constantes, como foi antes. Porque aquele que um dia buscou o Senhor, se prostrou diante de Deus e pediu ao Senhor, ajuda-me, porque eu sei, Senhor, só Tu podes trazer vitória para o fraco diante do forte. Manifestou a sua fé num milagre, na possibilidade de Deus virar a mesa, de Deus restaurar a sorte, de Deus trazer uma vitória diante de onde já havia aparentemente uma derrota. É aquele que agora busca um homem, busca um governo, busca uma pessoa para resolver os seus problemas e expressa confiança nesse rei. E quando é exortado da parte de Deus quanto a isso, já começa a cometer as suas loucuras maiores. Lança no cárcere, lança no tronco, aquele que veio alertado da parte de Deus, começa a trazer a opressão para o seu próprio povo. A ordem do progresso vai ser perdida, a paz vai ser invadida pela aflição. A bonança vai ser tomada pela tempestade. O tempo de alegria vai ser revestido num tempo de tristeza. Porque Asa não buscou o Senhor. Não confiou no Senhor, mas confiou na força dos homens, os poderosos. Às vezes nós achamos assim, poderosos para resolver os nossos problemas. Não colocamos tudo diante de Deus, não pedimos de Deus ajuda naquilo que nós achamos que fazemos tão bem. E daqui a pouco nós nos deparamos com as mazelas que surgem, com o caos que se estabelece. Porque nós achamos que tudo estava no controle lá no trabalho, mas nós percebemos que não. Nós já achamos que tínhamos condições de fazer tudo, até para subir na empresa, para galgar melhores degraus, ganhar melhor, ganhar mais confiança, mais credibilidade, mas nós percebemos que nós perdemos. Nós achamos que conduzimos bem a nossa casa, que já sabíamos tudo sobre família, sobre educação de filhos, sobre amor ao pai, sobre honrar pai e mãe. Achamos que já éramos bons cristãos, que já estávamos fortes contra o pecado, contra as artimanhas do maligno, dentro do propósito de Deus de sermos bons servos, boas servas, está tudo no controle, já nos acostumamos bem, já aprendemos bem, e de repente surge algo que nos lança na lona, que tira de nós as possibilidades de continuar servindo com a alegria que temos para servir. Porque nós confiamos muito em nós mesmos, fazemos os nossos planos, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É Ele que sabe o que tem a dizer a nosso respeito. É Ele que pode nos ajudar diante das circunstâncias às quais nós não podemos. É Ele que pode nos levar, é Ele que pode nos dar as vitórias diante daqueles momentos em que, quem sabe, a perda é iminente para nós. Então nós temos que aprender com essa história para clamar ao Senhor em favor da nossa nação, para que ela seja uma nação feliz, bem-aventurada, ordeira, onde reine a justiça, onde reine a paz. Que espante a violência que corre nas ruas, a imoralidade que invade as nossas casas, as nossas escolas, que pressiona a nossa vida, querendo nos levar a escolhas erradas. Nós temos que buscar o Senhor, antes que as guerras, que os conflitos se estabeleçam de tal forma que nós não possamos lidar com eles. Mas se nós buscamos a Deus e confiamos em Deus e buscamos a ajuda de Deus, até aqueles conflitos que são maiores do que nós, com os quais nós não podemos, Deus há de cuidar deles para nós. Deus há de resolvê-los para nós. Porque Ele é aquele que advoga as nossas causas. É aquele que trabalha em nosso favor, é aquele que não descansa enquanto dormimos. Porque Ele não cochila, Ele não dorme, Ele trabalha para que no dia de amanhã nós tenhamos um dia abençoado pela sua mão, preparado com o carinho que Ele tem, com a bondade que Ele pode manifestar, para nós, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa nação.
Então todos nós queremos ter vida bem-aventurada, vida feliz, vida próspera, vida ordeira, vida de justiça, vida de progresso. Todos nós queremos de Deus uma nação forte, uma nação que vence as crises, que passa por cima dos problemas, que consegue chegar lá na frente, amanhã melhor do que hoje. Se desejamos isso, nós temos que fazer como Asa fez no início do reino, no início do governo. Cuidar da nossa vida, obedecer os seus mandamentos, preparar o nosso coração, limpar as impurezas que possam contaminar o andar do povo com Deus. E diante das dificuldades, dos desafios, das lutas, quem sabe até diante das impossibilidades, dizer ao Senhor: Senhor, só Tu podes nos dar vitória, resolver o nosso problema, apaziguar o conflito, suprir a necessidade. Só Tu podes trazer a paz que eu não tenho tido, aplacar a dor que tenta me derrubar. Só Tu podes me ajudar a vencer esse pecado, essa falha, essa desobediência que tem me arruinado tanto, que tem gerado danos irreparáveis à minha história, ao meu andar com o Senhor, com a Sua igreja. Só Tu podes, Senhor, ajuda-nos. E nunca nos voltar aos homens. Porque se confiamos em nós mesmos, se confiamos nos homens, na humanidade à nossa volta, se confiamos no governo que assume aí, o que vem assumir, e a nossa confiança é somente nisso, não está no Senhor, mas está na força do nosso braço, na capacidade daqueles que governam, nosso país, a nossa história vai caminhar para o caos. Nós temos que buscar o Senhor e confiar no Senhor.